Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje aí, como sempre, com muita notícia, muita informação importante para a gente abordar. A gente vai trazer todos os detalhes aí sobre o clássico contra o Flamengo desse domingo, né? O retorno do Campeonato Brasileiro após 2 semanas de paralisação, né? Teremos a estreia do nosso novo treinador, o português Álvaro Pacheco, né? Que cria, né, uma expectativa positiva para o torcedor vascaíno. Então a gente vai trazer todos os detalhes aí desse jogão, né, que pode colocar o Vasco numa situação ainda mais confortável dentro da competição. Vamos trazer novidades também sobre a coletiva de imprensa que ocorrerá nessa sexta-feira, coletiva aí que vai trazer esclarecimentos importantes para o torcedor vascaíno, né? A gente vai ter a primeira oportunidade de conversar com o treinador Álvaro Pacheco e principalmente com o diretor executivo de futebol do Vasco, recém-contratado Pedro Martins, né, que vai esclarecer assuntos referentes aí a contratações, reformulação do elenco, saídas de jogador. A gente vai estar presente nessa coletiva e vamos falar um pouquinho sobre o que a gente pode esperar dela aqui no vídeo de hoje e também vamos trazer novidades aí sobre o que foi falado ontem pelo Pedrinho, né? O Pedrinho abriu o jogo, falou sobre Felipe Coutinho, falou sobre outras contratações, falou sobre a situação da Vasco SAF nesse momento, né? A saúde financeira ali do futebol do Vasco. Então a gente vai trazer todos os detalhes. Então, primeiramente, quero fazer aquele convite para todos vocês que ainda não são inscritos, que ainda não seguem aqui o nosso canal no YouTube, né? Por incrível que pareça, quase metade das pessoas que assistem aos nossos vídeos diariamente, né? Quase 50% da galera não está inscrita no canal, então acaba perdendo, né, notícia, acaba ficando por fora do que está acontecendo. Então você que ainda não é inscrito, você que ainda não faz parte da nossa família, corre lá embaixo do vídeo, lá embaixo vai ter um botão vermelho escrito inscreva-se, é um botão bem grande, você clica nele para automaticamente você já fazer parte aqui do nosso canal, né? E não para por aí. Quem puder colaborar, né? Quem puder ajudar o nosso trabalho a continuar crescendo, evoluindo cada vez mais, tem 2 formas de você fazer isso. Primeiro, você deixando o joinha, você deixando o like, né? Você deixando aquela curtida lá embaixo para que o YouTube entenda que esse vídeo é bacana, é legal, ele possa compartilhar o vídeo com outros torcedores do Vasco. E a segunda forma é você ajudando o nosso trabalho financeiramente, com qualquer valor, qualquer doação, aí você pode fazer com que o nosso canal atinja novos horizontes, né? A gente, por exemplo, na sexta-feira estaremos presentes na coletiva, então tem um custo, cara, de logística, de transporte, e a gente quer estar em todos os lugares, né? Sempre que o Vasco contratar um jogador, a gente quer ir no aeroporto receber, a gente quer ir a todos os jogos fora de casa, fazer uma cobertura para vocês, de coletiva de imprensa, de entrevista com o jogador. Então, você que curte o nosso trabalho e quer que o nosso trabalho evolua cada vez mais, investindo em câmeras, microfone, esse aqui, ó, na tela agora é o Pix do canal. Você pode doar qualquer valor, R$1, 5, 10, o valor que você tiver condições aí e achar que vai ajudar o nosso trabalho. Então, esse número que está aqui na tela ou aqui no cantinho superior tem o QR Code também para você fazer a sua doação. A gente agradece muito aí a ajuda de vocês, beleza? Então, bora começar o vídeo aí falando sobre a partida, né? O retorno do Campeonato Brasileiro que acontecerá nesse domingo, né? Vasco e Flamengo, clássico dos milhões, né? Um dos maiores clássicos, se não o maior clássico do futebol brasileiro, né? Um jogo aí que, cara, movimenta muita coisa. Tem a questão, obviamente, de autoestima, de confiança, né? Do outro lado, a gente tem uma grande equipe comandada por um grande treinador, que é o Tite, né? E do lado do Vasco, uma expectativa positiva, né? O Vasco que nas últimas partidas aí conseguiu uma vitória contra o Vitória da Bahia, saindo da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, e conseguimos também aquela classificação suada, sofrida, mas veio a classificação na Copa do Brasil contra o Fortaleza, né? Que é uma boa equipe, né? Um time aí que tá jogando Sul-Americana, acabou de eliminar o Boca Juniors, inclusive, né? Então o Vasco vem com uma confiança um pouquinho maior, mas a gente sabe que precisa evoluir, precisa melhorar e melhorar muito. E a expectativa é que agora, com a chegada, né, do nosso novo treinador, o Álvaro Pacheco, que já está trabalhando desde a semana passada com o grupo, a gente veja, né, essa melhora na questão ali de futebol dentro de campo, né? Um time que vai entregar mais intensidade, que vai ser mais competitivo, independente de adversário, né? E que consiga evoluir também na parte ofensiva, né? O Vasco estava tendo muita dificuldade ali de criação de jogadas, né? O Vasco estava tendo muita dificuldade de conseguir penetrar no sistema defensivo das outras equipes. Então a gente acredita agora que com o trabalho sendo implementado aí pelo Álvaro e por toda a comissão técnica que veio junto com ele, a gente veja essa melhora aí já a partir do próximo domingo. Do lado do Flamengo, eles terão um desfalque já confirmado, que é o lateral Ayrton Lucas, não poderá jogar. E do lado do Vasco,
elenco completo, todo mundo à disposição do Álvaro Pacheco, né? E como eu venho falando nos últimos vídeos, a gente deve ver aí o Vasco retornando para jogar com um esquema de 3 zagueiros, como aconteceu lá atrás, no começo da temporada. E eu vou falar para vocês, naquele momento, para mim, foi o momento que o Vasco jogou o melhor futebol no ano, né? Quando a gente tinha ali 3 zagueiros, Medel centralizado, João Vitor pela direita e Léo pela esquerda. A única mudança na zaga é que o Maicon, né, ganhou a vaga do Medel e será aquele líbero, né? Vai jogar ali como aquele zagueiro central ali um pouco mais recuado. No meio de campo, a gente vai ter mais uma mudança, né? Que é a entrada do Puma Rodrigues na vaga do PH, jogando de ala direito, né? O Puma vem treinando como titular, vem agradando aí, né, ao Álvaro Pacheco ali pelas jogadas de linha de fundo, então a tendência é que ele ganhe essa oportunidade. E no setor ofensivo a gente pode ter mais uma alteração. O David, né, que era titular absoluto, pode perder a vaga para o Adson. Então, o provável time, né, o time que pode ir a campo nesse domingo, é óbvio que até lá a gente pode ter algumas mudanças, mas deve ser o seguinte: no gol, Léo Jardim, né, nosso goleiro aí de seleção brasileira, trio de zaga com Léo Pelé, nosso capitão pela esquerda, João Vitor pela direita, né, com liberdade para sair, né, para o jogo, para poder puxar ali muitas vezes um contra-ataque, e o Maicon centralizado, meio de campo, na ala esquerda Lucas Piton e na ala direita Puma Rodrigues. Centralizados, a gente deve ter Sforza, Galdames ou Hugo Moura e Dimitri Payet, e lá na frente Adson ou o David e Pablo Verret. Eu tô confiante, cara, tô acreditando, venho falando para vocês que clássico, as coisas se equiparam, né? A gente já viu isso milhares de vezes no passado, né? Muitas vezes o Vasco com times mais fortes perdeu para o Flamengo, e a mesma história aí vice-versa, né? A gente já viu times aí muito fortes do Flamengo tomando, né, muitas vezes porrada do Vasco aí dentro desse clássico. Então eu tô acreditando, mesmo sabendo que o time do Flamengo é um elenco mais completo, é um elenco ali que já joga junto há mais tempo, acredito que o Vasco possa sair de campo com uma grande vitória e com uma grande atuação aí para celebrar, né, esse início de uma nova era sob o comando do nosso treinador Álvaro Pacheco. E vou deixar uma dica para vocês, tá? Obviamente, os sites aí de apostas esportivas, todos eles dando o Vasco como azarão. E lá na Estrela Bet, se você colocar um real na vitória do Vasco, né, apostar R$1 na vitória do Vasco, eles estão pagando R$4,50. E tem mais, tá? A Estrela Bet está dando para você R$10 de graça para você se cadastrar por lá e fazer a sua primeira aposta. E não para por aí, a Estrela Bet também dá para você um bônus promocional, né, um bônus de boas-vindas de 100% no seu primeiro depósito. Ou seja, qualquer valor que você depositar, eles multiplicam esse valor por 2, mas é só no primeiro depósito, então não dá mole. Se você for fazer o seu primeiro depósito, já tenta colocar uma graninha maior, né? Botar 50, 100 ali, de repente até mais, para você conseguir essa multiplicação por 2. Ou seja, se você botar R$100, vamos falar, depositou R$100, vai ganhar 200. Se você depositar R$500, vai ganhar R$1.000. Lembrando, tem que apostar com consciência, né? Também não vai botar dinheiro que você não tem, né? Então, vai lá, faça seu depósito, faça seu cadastro para ganhar os R$10 e também dobrar o valor aí do seu primeiro depósito. O link da Estrela Bet está no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje, beleza? Bora falar agora sobre coletiva de imprensa. Tô dando uma olhada aqui para ver se não pintou mais nenhuma notícia, mas por enquanto não, né? Coletiva de imprensa, cara, sexta-feira a gente estará presente com a ajuda de vocês, né? Que vocês estão ajudando com o Pix aí o nosso canal. A gente vai estar lá, né? A coletiva será ao meio-dia e a gente vai ter dois personagens participando, né? Dois hoje funcionários do Vasco, mas que ainda não foram aí, não tiveram contato com o torcedor vascaíno, que é o treinador Álvaro Pacheco, né, a gente vai poder perguntar para ele aí qual a expectativa, como que ele está se sentindo nesse primeiro momento do Vasco. Então vai ser bacana, né, para o português vir a público, né, e falar, né, com o torcedor. Lembrando que o primeiro canal de YouTube que fez entrevista com ele lá em Portugal fomos nós aqui ao vivo, né, na semana passada, e agora a gente vai ter a oportunidade de entrevistá-lo novamente nessa coletiva de imprensa. E para mim, né, o principal dessa coletiva nem é o Álvaro Pacheco, mas sim o Pedro Martins, que é o executivo de futebol, né, que veio para substituir o Alexandre Matos. Então, eu acho que vai ser muito importante essa coletiva para a gente saber, né, do Pedro Martins como está sendo trabalhar com o Pedrinho, né, que agora é o comandante da Vasco SAF, qual é a expectativa dele para essa próxima janela de transferências, né, que a gente está aí muito motivado para a possível volta do Coutinho, outros jogadores de peso, né, de impacto que podem estar chegando. Então a gente vai, obviamente, questionar e perguntar a ele aí sobre como estão as negociações, como está aí o mapeamento do mercado, e também saber um pouquinho aí, né, sobre a expectativa dele em relação ao Vasco, né, o futuro do Vasco, se ele quer um Vasco já forte esse ano, né, de repente brigando por título de Copa do Brasil, ou se é um trabalho de médio a longo prazo. Então vai ser importante a gente entender, né, a
visão de Vasco da Gama do Pedro Martins, porque quem se lembra, Alexandre Matos falava só de trabalho de médio a longo prazo. E o torcedor quer um trabalho de curto para médio prazo, a gente quer resultado o mais rápido possível. Então a gente vai falar bastante sobre isso, né? Como eu falei, a gente vai estar ao vivo na sexta-feira aqui no canal. Se eu não me engano, a coletiva vai ser no meio-dia, então a gente vai estar ao vivo aqui na Hora do Vasco, né? No nosso programa que a gente faz todos os dias ao meio-dia, participando dessa coletiva de imprensa. Mas mudando de assunto agora, vamos falar sobre Pedrinho, né? Porque ontem o Pedrinho ele participou da audiência pública, né? Referente, né, ao dinheiro que o Vasco vai receber da prefeitura para a reforma de São Januário. E, cara, mais uma vez foi uma audiência pública muito bacana. O processo, né, do Vasco conseguir arrecadar esses 500 milhões de reais tá evoluindo muito, né? Pelo que a gente ficou sabendo, a gente pode ter a aprovação de tudo isso já acontecendo agora no mês de junho, né? O Vasco conseguindo essa grana que vai ser utilizada 100% para a reforma do Caldeirão, que deve começar após o Campeonato Brasileiro terminar e deve durar aí cerca de 3 anos. Mas após a audiência pública ontem, o Pedrinho foi perguntado, né? Ele acabou sendo parado ali por alguns veículos de imprensa e perguntaram para ele: e aí, ô Pedrinho, como tá a situação do Coutinho? E ele abriu o jogo, ele falou: cara, tá evoluindo, a gente está muito confiante, né? A gente já tem uma reunião marcada com o Coutinho para terça-feira que vem, né? Então já tem data marcada, já tem aí tudo certinho, né? E pelo que a gente apurou na noite de ontem, né? O Pedrinho já vai chegar para essa reunião com o contrato, né? Para o Coutinho poder assinar. A gente acredita que até terça-feira que vem a gente já tem um desfecho da rescisão contratual do Coutinho com o Aston Villa, clube inglês, né, que hoje detém os poderes financeiros do Coutinho. E aí já na terça-feira que vem, o Pedrinho aí podendo apresentar o contrato, apresentar a proposta e o Coutinho aí já assinar, né, já se tornar jogador do Vasco. A tendência é que ele feche um contrato aí de 2,5 temporadas, né? E a gente tem aí, né, essa alegria de comemorar o retorno desse craque que é o Felipe Coutinho para nossa casa. Mas não para por aí, né? O Pedrinho nessa entrevista também falou, né, que ele tá aí nesse momento junto com o Lúcio Barbosa, junto ali, né, com os membros da Vasco SAF, entendendo quais serão as possibilidades do Vasco, né, questão financeira. A gente sabe que os cofres ali foram deixados vazios pela 777 antes do afastamento dela, então o Pedrinho tá se movimentando, tá correndo atrás de patrocínio, tá correndo atrás de parceiros para que o Vasco não fique só no Coutinho, né, para que o Vasco possa trazer outros grandes jogadores, né? A gente já falou muito de Thiago Alcântara, de Lianco, né, o zagueiro que atua lá no futebol inglês. Tem também o possível retorno do Souza, é outro que também deve ter uma reunião aí com o Pedrinho no decorrer da próxima semana, né? Ele que já chegou ao Brasil ontem, vai estar no Maracanã domingo para assistir o clássico contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. E também de outros atletas, né? Como a gente já falou, Gustavo Coedjar é outro que interessa, né? Então essa tendência aí que o Vasco, a partir da semana que vem, a partir da contratação do Felipe Coutinho, a movimentação aumente, né? E que o Vasco possa já abrir negociação com outros jogadores que chegarão, né, para reformular esse elenco agora no mês de julho, quando a janela internacional de transferências vai se abrir. Beleza, rapaziada? Então, ó, antes de ir embora, não esquece, deixa o joinha, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e mais uma vez agradecer a todo mundo que já doou. Se você não doa e puder dar uma moral pro nosso trabalho, tá aqui, ó, esse é o Pix do canal, esse número na tela ou esse QR Code aqui no cantinho. Beleza? E quem quiser fazer sua apostinha, corre lá na Estrela Bet, primeiro comentário fixado, clica lá no link, faça seu cadastro para ganhar R$10 de graça no seu primeira aposta. Beleza? Um abração, tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!